Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas do céu, e copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararate, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, e assim aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis de todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio no íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que todos nós seremos ensinados. No Novo Testamento, no Evangelho de João, diz que todos serão ensinados pelos profetas, pela palavra. O Senhor Jesus, o nosso Deus, um dia, Ele nos matriculou na sua escola. E agora o Pai Celestial, Ele vai passar muitas e muitas lições para que possamos aprender dEle, com Ele, e que tudo isso que fizermos é por Ele e para Ele. Quando você vê, por exemplo, Jesus dizendo assim: aprendei de mim, prestem atenção, por favor, no que eu estou falando. Quando Jesus chama essa atenção, é de fato, meus irmãos, uma atenção voltada a ouvir tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Muitas vezes as nossas atenções, a nossa mente, ela está em outro lugar. Ela está procurando alguma coisa, ela está pensando em alguma coisa, ela está se revestindo de alguma coisa.
E ela não está voltada única e exclusivamente para a palavra de Deus de fato. E aí Jesus ele diz, olha, aprendam de mim. Jesus ele fala que o homem feliz, a mulher feliz, o jovem feliz, ele vai ser feliz porque ele vai ouvir a minha voz. Uma coisa eu vou falar para você. Saul não quis ouvir a voz de Deus, mas um dia ele ouviu a voz do inferno. O dia em que você não quiser ouvir a voz de Deus, vou falar uma coisa para você. Com certeza, você vai ouvir a voz do inferno. Isso é um fato. Por isso que a palavra de Deus, ela chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção. E todos esses versículos do capítulo 8, do livro de Gênesis, que nós lemos, nós estamos aqui meio que depois dos 40 dias do dilúvio. Depois que choveu 40 dias, 40 noites. E essa aqui é a consequência do pecado do homem. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que os desígnios do coração do homem, eles são maus desde a sua mocidade. Isso é um fato relevante, verdadeiro, verídico. Jesus diz que são dos nossos corações que procedem todas as maldades. Por isso que a Bíblia manda nós guardarmos as saídas da nossa vida, que é o nosso coração. Você quer saber como que você está? De fato, como é a sua vida? Pare para prestar atenção no que você fala. No que você fala de Deus, no que você fala do seu irmão, no que você fala do seu próximo. Preste atenção na sua voz, escute você mesmo. E aí você vai descobrir como é que está o seu coração. Como é que está a sua vida? Para de ficar escutando os outros. Passe a ouvir a sua voz, a voz de dentro de você. E você vai descobrir quão maldoso, quão terrível nós somos. Não adianta colocar uma aureolinha na cabeça. Não funciona. Porque de fato, quando você começar a ouvir a sua própria voz, a voz que vem do seu coração, então você vai descobrir o quão ruim nós somos. Por isso que aquilo que deveria nos assustar, não é que Deus é bom, é que nós somos ruins. O que é mais terrível para nós é descobrir que Deus de fato é bom demais. E só estamos aqui porque todas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Só por causa disso. Porque senão de fato já teríamos sido todos exterminados já. Então de fato, aquilo que aconteceu nesse período de Noé, depois dos 40 dias, estando já dentro da arca, já choveu 40 dias, 40 noites. E aí você imagina um homem que fez uma cobertura numa arca de 150 metros, 25 de largura, 15 de altura, tem uma cobertura. Ele não está vendo dia, noite, porque não tem mais dia e noite. Não tem mais voz. Não tem quem está falando com ele. Paulo ficou alguns dias no meio do Euroaquilão, sem ver o sol, mas não é porque o sol não estava lá, é porque ele estava no meio de uma tempestade. E ele já estava entrando em desespero, ao ponto dele achar que toda a vida ali seria perdida. Agora, imagine você, há 40 dias, ouvindo só chuva, e o seu estômago, dentro de você, a cada vez que a água subia, o seu ventre, você sentia que a arca está se levantando, e subindo, e subindo. Uma coisa interessante que nós temos que lembrar, Deus não fez leme na arca. Noé não abriu janela no dia da tempestade. Não abriu a cobertura que estava por cima dela. Ele não estava vendo nada. Ele só ouvia chuva, 40 dias, 40 noites. E isso possa passar o seu coração e você descobrir o que um homem vai pensar em 40 dias. Quando Moisés ficou em cima do monte
e não voltava, o que os homens acharam? Que ele já tinha morrido. Esse já morreu. Já foi. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, que vai nos levar de novo para lá. Fica tranquilo. Quando você vê Noé 40 dias e 40 noites, e aquele monte de animal, fala a verdade, irmão. Você não acha que ele pensou assim, Deus me abandonou, mas não somente eu e minha família, mas também todos esses animais junto comigo. E agora? Não tem leme. Eu não sei para onde está indo isso aqui. Eu não estou vendo nada. Então, aquilo que nós devemos aprender da palavra de Deus com Noé, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Primeiro, que Deus vai se lembrar sempre de nós. Eu posso esquecer de você. E com certeza um dia talvez faça isso. Mas Deus não vai fazer. Deus, ele vai sempre se lembrar de nós. O leme da nossa vida não está nas nossas mãos. Nem você e nem eu tem o leme da vida. É Deus que tem todo o leme de todas as coisas, da vida, mesmo nas suas mãos. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segura aí no livro de Gênesis, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 5. Não tem leme, não está vendo nada, só está ouvindo por 40 dias e 40 noites a chuva cair, essa arca subir, não sabe o destino, não sabe aonde está sendo levado. Ele só sabe que Deus mandou ele entrar, ele só sabe que Deus colocou ele lá dentro, ele só sabe que Deus enviou os animais lá dentro e eles entraram dentro da arca, ele só sabe que Deus fechou a porta. É isso que ele sabe. E ele sabe que toda a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus mandou ele fazer uma arca, e no tempo certo a chuva, o dilúvio, ele veio. Uma coisa que Noé tem dentro do seu coração, versículo 7 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Noé não estava andando, meus irmãos, por aquilo que via, porque ele não via nada, ele não via sol, ele só ouvia o barulho das águas. Deus não estava falando com ele, Deus não falou com ele 40 dias. Deus não ficou lá dentro da arca falando assim, calma o coração, Noé, calma o coração que eu estou aqui, fica tranquilo que eu estou aqui. Não, meus irmãos, Deus deu uma ordem, ele entrou, a chuva caiu, os abismos se fenderam, a água tomou conta de tudo. E passado 40 dias, irmãos, ele está dentro da arca, sem ver o que está acontecendo, ele está andando por fé, e não pelo que ele vê. Então as lições que nós temos que aprender é, Deus está no controle de todas as coisas. Nós andamos não pelo que vemos, porque o que vemos é aparente e passageiro. Então isso deveria tomar a nossa vida. Jesus, ele diz assim, olha, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, vocês estão nas minhas mãos. Da minha mão ninguém pode tirar você. Você está sob o meu cuidado. Ninguém pode tirar você da minha mão. Nós estamos nas mãos de Deus. Mas de fato ainda, meus irmãos, nós estamos vivendo como aquela palavra de Deus ainda diz no livro do profeta. Maldito é o homem que confia na sua própria conclusão, que confia, meus irmãos, no seu senso de avaliação, que confia na força do seu braço, que confia nas suas capacidades. É um homem que anda por vista e não por fé. É um homem que ainda confia naquilo que ele pode fazer e não no que Deus está fazendo. Então eu tenho que me movimentar, porque se eu não me movimentar, Deus não vai se movimentar. Por isso que Isaías diz que muitos, de fato, não viram o movimento do braço de quem? De Deus, porque de fato eles estão movimentando qual braço? O deles. Todas as vezes que você quiser movimentar o seu braço, é lógico, é óbvio, é claro, que você nunca vai ver o mover do braço de Deus. Você não vai conseguir ver isso.
Isaías capítulo 49. Então, quando você lê lá, e lembrou-se Deus de Noé, dos animais que estavam dentro da arca, dos selváticos, dos domésticos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 49. Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe abandonasse seu filho, Deus está dizendo assim: o amor que eu tenho é um amor muito maior. O amor de Deus, irmãos, ele é incomparável, incalculável. Eu jamais vou esquecer de você. Eu sempre vou trazer você nas minhas lembranças. Você está na minha mão. E aí quando você vê o capítulo 8 do livro de Gênesis, volta lá por favor. E aí Deus se lembra de Noé, de todos os animais, dos domésticos, dos selváticos. Deus manda um vento lá soprar, um vento que faz baixar as águas. Versículo 2 a 5. Fecharam-se as fontes dos abismos, também as comportas do céu, e copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra, minguaram ao cabo de 150 dias. E no dia 17 do 7º mês, já não eram mais 5 meses, já era 7º mês, repousou sobre as montanhas do Ararate, e as águas foram minguando ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Uma coisa, meus irmãos, que temos que pensar: para nós pecarmos contra Deus, não precisa de muito tempo. Não precisa de muito tempo. E aí você vai ver o juízo de Deus: 40 dias e 40 noites. E aí você vai notar uma coisa: que não foi em 40 dias e 40 noites que as coisas se resolveram. Presta atenção numa coisa: quando nós pecarmos contra Deus, vai demorar muito mais do que você pensa para arrumar isso. Não vai ser em 40 dias e 40 noites. Só 5 meses foi para abaixar um pouquinho as águas. Noé passou mais tempo dentro da arca sem chover do que chovendo. O processo de Deus, meus irmãos, da nossa redenção, da nossa salvação, em Cristo, ele é imediato. Estão lembrados que o apóstolo Paulo, ao falar sobre santificação, ele diz assim, que em Cristo nós somos santos e santificados, mas que nós somos chamados para uma santificação, chamados para ser santos, um processo. O sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. De fato, é de todo. Mas a purificação, meus irmãos, não é somente da nossa vida, mas é de toda uma circunstância e de tudo que está à nossa volta. Porque o pecado ofende quem? O pecado ofende Deus. O pecado ofende as almas. O pecado ofende tudo aquilo que está à sua volta. Quando veio o dilúvio veio para todos. A consequência veio para todos. Então você vai ver Deus fazendo um processo. Como é que vai ser agora, depois do dilúvio? Acabou a chuva? Acabou. 40 dias? É. Abre a arca e sai dela. Sai dela para quê? Para morrer afogado? O processo de Deus, meus irmãos, para tratar todas as coisas. Deus vai purificar tudo que está à volta. Deus tem que tratar muito da nossa vida, irmãos, e de tudo que está à nossa volta. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 7, abre sua Bíblia lá de novo, por favor, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando o quê? A nossa santidade no temor
de Deus. E agora como é que vai ser o processo da vida, pastor? Só tem Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Como é que vai ser o processo da vida para todos aqueles animais que estão dentro da arca? Como é que está a terra? A terra está tomada. Só apareceu, depois de 150 dias, o cume das montanhas. Mas está tudo tomado. E como é que vai tratar disso agora? E o Noé tem que estar lá dentro, esperando o que Deus está fazendo. E de fato, meus irmãos, esse processo de cura, esse processo de transformação, esse processo, meus irmãos, é o processo da cura da nossa vida, da cura da nossa alma. Nossa alma estava morta e agora ela vai ter que ser educada, porque a graça veio nos educar. Vocês já leram isso lá na carta de Tito? A graça nos educa a viver. Então agora, meus amados irmãos, o processo de Deus ele está trabalhando. Para curar o quê? Para curar todos os sinais de morte que nós tínhamos. Todos os sinais de morte. Tudo aquilo que não prestava. Tudo aquilo que agora não pertence mais para a nossa vida. Tudo aquilo, meus irmãos, que agora não é de uma nova natureza, de um novo ser, de uma nova criatura que foi criado em Deus. Então Deus, Ele vai purificando a nossa vida. E nós vamos sendo tratados, a cada um, do nosso ódio, da nossa inveja, da nossa ganância, do mundanismo. Essas coisas não saem de um dia para o outro, irmão. Presta atenção. Que bom seria que se toda pessoa que fosse convertida pelo Espírito Santo de Deus, naquele mesmo instante, ele já tivesse uma mente de Cristo, ele já pensasse como Cristo, ele tivesse o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas não é assim. O processo de tirar toda a mortandade que está dentro de nós demora. Todo o mal que está incontido lá dentro, toda a amargura, toda a dureza, toda a raiva, todo o rancor, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que nos amarra. E aí Deus tem que ir curando essas coisas. E aí Deus mantém o Noé dentro da arca para ensinar ele como é que funciona a coisa. Como é que funciona isso na nossa vida. Como é que nós vamos aprender com Deus. Meus irmãos, Deus de fato, Ele não quer mudar só o que nós fazemos. Mas Deus de fato quer mudar o que nós sentimos. Se fosse só para mudar o que você faz, então você deixaria de beber, de fumar, deixaria da prostituição, deixaria de outras coisas, de jogo, da mentira. Mas de fato, Deus quer transformar não só o que fazemos, mas também o que sentimos. A motivação, o que nos motiva a ser assim, a agir assim, a pensar. Deus não quer dar um dipirona para o nosso problema. Deus quer tratar da infecção que está nos apodrecendo para nos gerar todo aquele odor de morte que tinha fora da arca. Por isso que primeiro Noé não enviou a pomba, ele enviou um corvo para saber se ainda tinha muito resquício de morte lá fora. Abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 22. Quando você vai lá, no dia que Jesus está relatado por Lucas, falando sobre a ceia, tratando com os discípulos já os momentos finais, versículo 26, então ele diz assim, olha só, e aí começou uma briga dos discípulos, porque não era uma questão, meus irmãos, do que eles faziam, é uma questão do que eles sentiam. Jesus olha e diz assim, vocês não são mais dessa natureza. Eu não quero tratar somente daquilo que você faz ou deixa de fazer. Eu quero tratar daquilo que você sente.
daquilo que está dentro de você, daquilo que ainda é os resquícios de morte da sua vida, daquilo que ainda que você está trazendo, daquela vida velha, você ainda não conseguiu fazer, como aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, sepultar o velho homem. O velho homem, meus irmãos, na nossa vida, ele está que nem o dilúvio, ele está boiando nas águas, ele está fedendo, ele está cheirando mal. Nós não estamos sepultando o velho homem. Então por isso que ele continua lá. Aquela morte, aquela coisa horrível, aquela coisa terrível, continua lá na nossa vida. E vira e mexe, ele aparece de novo. Porque Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo para eles: vocês não são mais assim. Não é que vocês não vão fazer mais isso. É que vocês não são mais dessa natureza. Vocês já tinham que ter enterrado esse velho homem para ele não feder mais, ele não cheirar mais. Esses desejos insaciáveis, todo esse rancor, essa amargura, esse ódio, essa coisa horrível que está dentro de nós, que faz mal para a nossa vida, que acaba com aquilo que está perto de nós, que destrói as vidas, que contamina a alma, que mata. Jesus olha e diz assim: vocês não são mais dessa natureza. Livro de Gênesis, capítulo 8. E aí está lá, 150 dias. Você acha então que quando você pecar contra Deus, o seu problema vai se resolver no outro dia? É isso que você está achando? Não, meu querido. Não vai ser assim, não. O povo de Deus, quando saiu do Egito, eles demoraram em torno de 2 meses a 3 meses para chegar em Cades Barneia, a entrada de Canaã. Mas porque eles pecaram, Deus fez eles voltar para o deserto e andar por 40 anos. Sabe quando foi resolver o problema deles? 40 anos. Por isso que tem gente, meus irmãos, que vai passar uma vida inteira sofrendo, porque ele não consegue resolver o problema dele com Deus. Ele não enterra a velha natureza. Ele não consegue enterrar o velho homem. E aí, se você não aprender o que Deus está dizendo, então você vai ficar na escola até você aprender. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Ou seja, o corvo também ainda não tinha achado o que ainda? Um lugar para colocar o pé. Mas de repente, meus irmãos, ele não voltou mais. Versículo de número 7. Até que se secaram as águas de sobre a terra. Aí ele não voltou mais, porque ele achou um ambiente favorável a ele. Morte. Você imagine um mundo sobre águas. O limbo que aquilo tinha que criar, para que quando de fato tudo estivesse seco, o limbo da grande inundação, do grande dilúvio, soterrasse tudo aquilo que era morte. Depois ele soltou a pomba, para ver se as águas tinham já minguado da superfície da terra. Versículo 9. Mas a pomba, não achando lugar para pousar o pé, tornou para ele na arca. Ainda não tinha um ambiente do que, meus irmãos? De vida. Porque ainda o ambiente está de que maneira, meus irmãos? De morte. De destruição. De tudo aquilo que o homem foi carregado quando ele pecou. Quando ele quebrou aquele contato com Deus. A única coisa que entrou nele foi tudo que não presta. A pergunta é, irmão, qual que é o ambiente da nossa vida? Deus, quando ele olhou para aqueles homens que carregavam a maca, ele viu fé. E se ele olha para dentro de nós, irmão, o que ele vai ver? Morte, agonia, podridão, rancor, ódio. Como ela não achou lugar, ela voltou para a arca. Estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo a arca. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, voltou ela e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Agora, a pomba está voltando. Por quê?
Porque agora tem um processo de restauração da vida. Uma vida nova. Mas ainda ela não ficou lá, irmão. Ela voltou. Porque ainda não está pronto. Não está tudo do jeito que Deus quer. Você vê que Noé não saiu da arca ainda. Porque ainda o ambiente não está todo preparado. Efésios, capítulo 4. A pomba volta. Vem com um galho, folhinha de oliveira no bico. Então o Noé entendeu a mensagem. As águas tinham minguado da terra. Então ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba. E ela, porém, já não tornou mais a ele. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que era para a gente aprender aqui? Que se eu falar mal de você, eu estou falando mal de quem? De mim. Se eu falar para você, se eu falar que o outro é ruim, ele faz parte de mim. Então quem que é ruim, irmão? Fala para mim quem que é ruim. Então se eu falasse mal de você, eu estava falando mal de quem? De mim, irmão. Porque somos membros uns dos outros. E aí Paulo continua. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Está com algum problema? Pois é. Uma boa conversa resolve. Não deixa para amanhã. Não fica aguardando e alimentando ódio. Porque o dia que você for conversar, você não vai conversar mais. Você vai fazer o quê? Vai para as vias de fato. Porque você alimentou um mal e não tratou dele. Versículo 27. E isso, meus irmãos, dá lugar a quem? Ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Por isso que nós devíamos ouvir mais o que falamos. Você quer descobrir como é que você é? Começa a... Se você tivesse um gravadorzinho, grava tudo que você fala. Aí quando for à noite, a hora que você sentar na sua cama, você põe lá para escutar. Psst. Aí você vai ver o tanto de bobagem que você fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa para edificação. Então, se você não tiver nada para falar, para edificar, fica quieto. Não fala nada. Porque a Bíblia diz que toda palavra frívola da nossa boca, nós vamos dar conta para Deus. Conforme a necessidade, e assim transmita graça. Transmita graça para quem, irmão? Para os que te ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Por que a pombinha voltou com o galinho de oliveira? Porque o processo de uma vida, de uma nova vida, ele está sendo estabelecido. Mas ainda não está pronto. A terra, o limbo, ele tem que secar para secar toda a morte junto com ele. Para que quando Noé e todos os animais pisassem fora da arca, eles pudessem glorificar a vida e não a morte. Gênesis capítulo 8. A pombinha não voltou mais. Versículo 13, versículo 14. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, então, o dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé. No ano 601, e aí você quer que todos os seus pecados diante de Deus, as consequências dele acabem tudo em um dia só. O pecado, ele tem perdão. Mas o cara lá na cruz falou assim, nós estamos aqui porque de fato as nossas ações, elas nos trouxeram, nós não estamos aqui porque nós somos bons.
Nós não estamos passando por isso porque nós somos que nem esse aqui. Não, nós estamos passando por isso porque de fato nós fizemos para chegar até aqui. Versículo 13. E as águas se secaram de sobre a terra, então Noé removeu a cobertura da arca, olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava... Pois é. Então, depois de 1 ano, ele tirou a cobertura de cima da arca e viu que a terra estava seca. Mas não saiu da arca. Aí eu vou dizer para o irmão e para a irmã, nós estamos na era da comunicação, da informação. Hoje você sabe coisas do outro lado do mundo, instantaneamente, rapidamente, você procura informações e você consegue. Talvez você tenha uma biblioteca lá na sua casa. Muitos livros, muitas informações, muitas coisas. Mas nós não damos conta, meus irmãos, de muita informação, tanta informação. E aí no tempo de Noé, aquilo que ele teve de informação, qual a informação que ele teve? Do corvo. Qual a outra informação? Da pomba. Qual a outra informação que ele tem agora? De arrancar, tirar o teto e ver. Mas dentro de todas essas informações que Noé ele teve, ele não tomou uma decisão o quê? Equivocada. Porque no meio de muitas informações, a única informação de fato, garantida, fiel, verdadeira, genuína, ele tinha ainda que esperar. Que era a informação de quem? De Deus. Então, de todas as informações que você possa angariar neste mundo, vou dar um conselho para você. Abra bem os seus ouvidos, as avenidas dos seus ouvidos, e fique com a informação sempre que vem de Deus. Seja como a Maria, sente-se aos pés de Jesus e preste atenção em tudo o que ele tem para falar para você. Preste bem atenção. Noé está esperando. Por isso que Jesus ele diz o quê? Que o homem e a mulher feliz são aqueles que vão me dar ouvidos. Porque o Noé, muitas informações, mas agora o Noé, ele só recebe uma informação de fato. Versículo 15. Então disse Deus a Noé, versículo 16, sai da arca, contigo a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, e assim aves, como gado, réptil que rasteja a terra, sai todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. É fato que quem fechou a porta da arca foi Deus. Uma coisa que eu vou dizer para você, o dia que você não ouvir a informação de Deus, você vai querer sair por onde? Não pela porta, mas pela janela. Quem sai pela janela está arriscado a cair e a se arrebentar todo. Quem pula a janela, Jesus diz que é ladrão e salteador. Noé tinha que esperar Deus fazer o quê? Abrir a porta e dizer assim, agora Noé, pode sair. Por isso que Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Nunca tente pular pela janela. Nunca fique somente firmado nas suas informações. Vai lá e tira a informação com Deus. Espera Deus falar. Espera Deus abrir a porta. Porque aí então, senão você vai ser aquele que pula a janela. Pula a janela. E aí a Bíblia diz, é salteador, é ladrão. Porque ele não entra pela porta do aprisco.
ele entra pela janela. Noé saiu da arca. Terra está seca. Tudo aquilo que representava a morte agora está todo enterrado. E agora o mundo de novo está preparado agora para uma nova vida. Novas pessoas, para os animais. Porque tudo aquilo que tinha de morte já foi soterrado, já foi enterrado. A nossa vida só vai experimentar coisas novas quando você enterrar velho homem e velha natureza. Senão você nunca vai experimentar uma nova vida. Versículo 20 e 21. Levantou-se Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Aqui, meus irmãos, parece que nós temos um paradoxo aqui das coisas. Quando você olha, Noé, ele sai da arca. Ele sabe que agora só tem ele, a esposa, os filhos e suas noras. O que ele contempla agora? O que ele celebra? Quando você começa uma vida nova, você começa por onde? Por um túmulo? Você não começa uma vida nova por um túmulo, meu irmão. Você não desce da arca e começa uma vida nova edificando um sepulcro. Você desce da arca com uma vida nova edificando um altar para glorificar a Deus a vida. Para que tudo que você venha fazer renda glória a Deus. Quando Noé e a sua família desceram da arca, eles não fizeram um sepulcro para fazer um símbolo por todos aqueles que morreram. Mas ele levanta um altar para fazer um sacrifício a Deus. E aí você para pensar, pastor, mas se esses animais puros, essas aves iam morrer depois que descesse da arca, por que não ficaram então lá no dilúvio já? Não parece um paradoxo, irmão? Que Deus poupou eles lá na arca, para que quando eles descessem da arca, fosse sacrificado. Que coisa! Por que isso? E aí eu vou trazer você a um pensamento. A sua vida pode ser sacrificada pela sua insensatez, a sua loucura. A sua vida pode ser sacrificada por você não ouvir a Deus. A sua vida pode ser sacrificada, meus irmãos, por tudo aquilo que você deixa de ouvir Deus. Mas a sua vida pode ser sacrificada em um verdadeiro propósito de adoração a Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava sendo morto, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele viu os céus se abrindo. E da boca de Estevão não saiu uma palavra sequer para amaldiçoar qualquer um daqueles que estavam com pedras nas mãos. Descubra uma coisa na sua vida. Você vai sacrificar a sua vida pela sua insensatez, pela sua loucura? Ou você vai sacrificar a sua vida de fato para a glória de Deus? Com um propósito verdadeiro. Um sentido para a sua vida. Qual que é o sentido da vida, meus irmãos? Fala para mim qual que é o sentido da sua vida. É viver para você mesmo? É viver para as suas loucuras? A sua insensatez? Uma coisa é você perecer por causa da maldade. Outra coisa é você entregar a sua vida como sacrifício vivo e agradável a quem? A Deus. A Bíblia diz que Deus cheirou um cheiro suave e agradável. Noé não desceu e fez um túmulo. Noé fez um altar. O que nós estamos construindo na nossa vida, irmão? Túmulo? Ou nós estamos passando agora a construir altares aonde você vai? Para que Deus de fato seja glorificado com a sua vida. Ou você vai viver nas misérias dos seus túmulos. E Jesus diz que quando você puxa o túmulo, o que tem lá dentro, irmão?
ossos de mortos. O que vamos fazer, irmão? Altar ou túmulo? Vamos celebrar a vida? Vamos viver de fato? E enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Do mesmo jeito que Deus disse que não haveria, que haveria o que na terra, irmão? Erva daninha, mato. Precisa plantar mato, irmão? Lá no terreno, no quintal de sua casa? Mas Deus também prometeu que vai haver o quê? Sementeira e ceifa. Enquanto a terra durar. Haverá frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A questão agora, meus irmãos, é o que nós vamos fazer com a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10. Quando Davi foi sepultado, a Bíblia diz que ele descansou, repousou, e que toda a vontade de Deus foi cumprida através dele na sua geração. Isso é uma vida com sentido. Isso é uma vida com propósito, irmão. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso que Noé constrói um altar, irmão. Ele levanta um altar. Uma vida sem sentido é uma vida vivida, é uma existência perdida. Estão lembrados do que o pastor Francisco falou? Não aproveitei muito, pastor, o meu tempo da minha juventude, mas agora com mais de 70 anos, só de ônibus para ir na igreja são 6 horas de viagem. 3 para ir, 3 para voltar. Tudo que fizer. Sabe por que tem problema, irmão? Porque a maioria das nossas coisas que fazemos não é para a glória de Deus. É para a nossa glória. Nós estamos querendo ainda aplausos. Que alguém venha com congratulações. Isso é um erro. Isso não é fazer nada para a glória de Deus. A gente pede para uma pessoa vir no culto, irmão. E ele pensa que ele está fazendo isso para agradar, sei lá quem. Né? Não é isso não, irmão. É que o tempo vai passar. Eu conheci pessoas, irmãos, que queriam ir na igreja, mas não tinha como. Isso vai ser uma tristeza. É uma pena que a gente não para prestar atenção em Deus e naquilo que Deus fala. É uma pena. Por isso que Jesus diz, aprendam de mim, por favor. Ouçam o que eu falo. Deem ouvidos. Estejais atentos, vigiai, orai, que o Senhor Deus nos ajude.